Boa noite, Escola de Gestão Educacional. Boa noite, YouTube. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Na correria, não é? Tudo bem na correria, correndo. Essa fase do ano, nós temos que entregar o planejamento do próximo ano. Então, realmente é aquela loucura, né? Eu sei bem o que é, eu sei bem o que você está passando. Porque nessa fase do ano nós estamos administrando o ano e nós estamos planejando o próximo ano. Então é como se fosse trocando o pneu do carro com o carro em movimento, não é mesmo? Então, meu pessoal, eu sei exatamente o que isso significa. Por isso, hoje eu vou passar para vocês um checklist para que vocês consigam fazer esse planejamento de 2023 que vai transformar o ano de vocês nessa gestão. Eu garanto, foram décadas quebrando a cabeça para fazer esse planejamento e agora eu construí uma documentação, né? Um planejamento para poder ajudar vocês, gestores. Muito bem, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por onde vocês começam o planejamento? Fala comigo. O que é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês pensam no planejamento do ano, né, do próximo ano, de 2023? Vocês vão sentar para fazer esse plano. O que é a primeira coisa que vocês fazem? Fala para mim. Então eu vou dar a dica de ouro. Para que vocês comecem a fazer esse planejamento, vocês vão começar pelo calendário. Gente, o calendário é a primeira coisa que se faz dentro desse planejamento, né? Por quê? Porque a partir do calendário é que eu vou saber, primeiro, o início do ano letivo, né? As reuniões de pais, Oi, lindona! As reuniões de pais, nós vamos saber o início das aulas, nós vamos saber o término das aulas. É muito importante que a gente faça, né, esse cálculo. Nós sabemos que o ano precisa ter, no mínimo, 200 dias letivos e 800 horas. Já agora, no ensino médio, nós vamos ampliar essa carga horária já a partir desse ano de 2022 para 3.000 horas, né? Então, fazendo uma média, o ensino médio foi para 1.000 horas, né, anuais, divididas aí na formação básica e nos itinerários formativos. Mas essa não é a pauta de hoje, né? Nós estamos falando desse planejamento macro e voltando, nós começamos pelo calendário. Quando eu tenho um calendário, gente, muito bem planejado, com muita antecedência, eu consigo fazer microplanejamentos dentro desse calendário grandão, né? Então eu vou saber, por exemplo, né, quais são os feriados que eu vou dar recesso ou que eu não vou. Eu vou planejar, eu vou perceber quais são as datas comemorativas, eu vou definir aquelas datas que são comemoradas na minha escola. Hoje nós sabemos que o nosso planejamento não é pautado mais em datas comemorativas, né? Mas eu preciso saber quais as datas que eu vou comemorar dentro da minha escola. Então é muito comum que as escolas comemorem o carnaval, comemorem a festa junina, né, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, Olimpíadas esportivas. Então isso tudo é muito importante para que eu planeje as atividades pedagógicas, né? Mas voltando ao calendário, gente, eu consigo estimar, por exemplo, dependendo da localização da escola, do estado, quais são os eventos, as datas que aquele estado, né, comemora e que interfere no meu planejamento. Então, eu vou dar um exemplo. As escolas, por exemplo, que estão lá em Campina Grande. Então, nós sabemos que o São João de lá é muito forte e que altera todo um calendário. Então, as pessoas que estão lá no Nordeste, elas precisam
considerar essas datas municipais, essas datas estaduais que vão interferir no meu calendário. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Quem mora no Rio de Janeiro, de 2 em 2 anos tem o Rock em Rio. As escolas que estão ali pro lado da cidade do rock, né, ficam praticamente inviáveis de ter aula nos dias dos eventos do Rock em Rio. Por quê? Porque fica tudo fechado, né? Os carros não passam, o ônibus não passa. Então, como é que os alunos vão para a escola? Como é que os funcionários vão para a escola, né? Então, isso tudo eu preciso pesquisar com antecedência para considerar no meu calendário. Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou ter uma gestão atropelada. Sabe aquela gestão que não tem um planejamento, né? Eu vou ficar improvisando. Então, eu vou, por exemplo, faltando 15 dias para o Rock em Rio, eu vou mandar um comunicado para os pais dizendo que as aulas estão suspensas, porque eu não me planejei com antecedência, né? Então, se eu me planejo com antecedência, todos os eventos já estão no meu calendário e a família fica tranquila. Eu não vou ter aquele desgaste, né, no meu dia a dia para montar esse calendário e para poder informar as famílias do que é óbvio, gente, que existem imprevistos, né? Então, assim, imprevistos, o próprio nome diz, eu não vou prever no meu calendário, mas aquilo que dá para antecipar. Então, como eu disse, os eventos municipais, os eventos estaduais, aquilo tudo que está no entorno da minha escola, eu vou, então, considerar para a família já se organizar. O intuito do calendário, além de fazer uma organização da escola, é uma organização para a família, né? Então, o que mais que eu coloco no meu calendário, né? As Olimpíadas Nacionais. Eu sei que tem muitas escolas que participam da UBMEP, da OBA, da Olimpíada de Química, de Física, né? As escolas que têm ensino médio, a Olimpíada Canguru, né? Que é de matemática. Então, eu preciso fazer essa pesquisa com antecedência, né? Para incluir no meu calendário, até para que os professores se preparem para essas Olimpíadas, né? Porque se eu entrar no site de todas as Olimpíadas, se eu sou uma gestora que eu quero trazer para minha escola, né, esses eventos que vão promover aprendizagens diversas para além daquelas que eu coloco na minha grade, né? Eu preciso pesquisar com antecedência essas datas de inscrição para eu me planejar. Muito bem, falando dos eventos extras, volto para dentro da sala de aula, para dentro da escola. Eu vou prever o meu calendário de provas, o calendário do meu conselho de classe. Eu preciso prever recuperação paralela, formação de professores e formação das minhas equipes, né? Então, gente, a primeira coisa eu já dei a dica. O que eu vou fazer para planejar 2023 inesquecível? Primeira coisa, calendário. Pensem, gente, tudo que vocês pretendem fazer. Façam uma checagem no ano atual para que vocês tenham condições de perceber o que vocês já fizeram, o que vocês não fizeram porque não estava previsto e de última hora a gente não consegue fazer. Vai listando, peçam os professores, peçam as equipes para que consigam listar todos os eventos para que você traga para o calendário, né? Segundo item do nosso checklist de planejamento, regimento escolar. Gente, se eu não estou com o meu regimento escolar atualizado, com todas as alterações necessárias, eu não vou funcionar. A escola não vai funcionar, não é mesmo? Então, eu preciso revisar regimento, a questão das
da avaliação, a questão das regras disciplinares, né, das regras de convivência. Então, a gente precisa atualizar, todo ano precisa. Então, por exemplo, eu tenho regimentos, eu estava fazendo uma consultoria numa escola esse ano, e que lá no regimento fala de, por exemplo, o meu aluno é proibido usar celular na escola, né? Ora, eu preciso trazer essa discussão para o meu grupo, por quê? Porque hoje, primeiro que não é nem mais celular, né? É smartphone, né, gente? E não é só uma questão de nomenclatura, porque hoje, no meu aparelho smartphone, eu tenho os aplicativos da própria escola, né? Eu tenho as condições de uma aula conectada. Então, será que eu vou realmente proibir o smartphone? Ou eu vou criar estratégias para utilizar ou não utilizar esse smartphone? Não é verdade? Então, gente, nós precisamos abrir um espaço nesse momento para que a gente discuta o calendário escolar. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Aprender a fazer o calendário anual com você foi imprescindível para os meus períodos de coordenação. Cláudia, muito obrigada por essa consideração, muito obrigada por estar aqui. Eu morro de saudades do nosso trabalho, né? Nosso trabalho em equipe, a gente construir o calendário juntos. Então, é isso. É fundamental que eu traga a minha equipe para construir esse calendário juntos. Por quê? Porque são eles que estão no dia a dia, que estão ali com o pé, né, no chão da escola e que sabem dos desafios diários, né? O que funcionou esse ano e o que não funcionou. Olha, a semana de prova ficou atropelada com, por exemplo, a Olimpíada, né, os Jogos Olímpicos. É muito comum a gente ver um calendário da escola com alguns atropelos, com muito sufoco. Então, por isso que eu chamo a atenção, gente, a partir de um calendário bem pensado, bem planejado, que nós vamos realmente promover um trabalho com menos sufoco, não é mesmo? Segundo item do meu checklist, eu vou falar do regimento escolar, né? Então, todas as revisões que eu preciso promover no regimento, sempre trazendo o meu grupo, tanto a minha equipe técnica quanto os professores. É muito importante ouvir os professores. Uma outra coisa que eu faço muito, e eu quero dar uma dica para vocês, é ouvir os alunos. Gente, nós temos os representantes de turma, traga esses alunos para perto, converse com eles sobre regras. Teve uma vez que eu fiz um trabalho com eles que eu falei assim, se você fosse o diretor da escola, o que você faria? Gente, vocês não têm noção da quantidade de ideia legal que esses meninos trouxeram pra gente. Então, outro hábito que eu tenho é a escuta dos representantes, uma vez por etapa, isso é muito fundamental. Muito bem, o regimento então, gente, analisado, revisto, eu consigo então preparar a minha documentação pedagógica. E o que é essa documentação? É o guia do aluno, com todas as orientações para esse aluno, né? Em relação à distribuição de pontos, em relação ao material didático, em relação ao uniforme, as regras de convivência. Então, assim, todas as informações, o calendário que a família e o aluno precisam estarão nesse guia. E de onde eu tiro as informações desse guia? Do regimento. Por isso que eu preciso fazer o regimento, essa alteração. Terceira documentação. Então, eu falei do regimento, eu falei do guia do aluno, agora eu falo do guia do professor, né, gente? Muitas vezes existe um desgaste da relação entre a coordenação e os professores, entre a direção e a coordenação e os professores. E esse desgaste, ele se dá muito em função de uma má comunicação.
Então eu sou muito a favor da gente ter o guia do professor. Então todas as orientações necessárias para esse professor, com data, né, com calendário, com o que ele precisa fazer, quando ele precisa fazer, quais os parâmetros que ele precisa utilizar para fazer, por exemplo, prova. Qual que é o padrão de prova que eu gostaria que esse professor elaborasse? Então eu preciso, junto com a minha coordenação, discutir sobre isso, né? E levar para o professor para ele validar ou não. Se ele achar que não vale a pena, por que não vale a pena aquele padrão? Por que não funciona, né, aquele padrão? Ele precisa argumentar e a gente vai realmente ouvir para a gente chegar no padrão. Tudo que foi acordado precisa estar no guia do professor, exatamente para evitar esse desgaste, né? Isso que a gente acaba falando. Ah, o professor, o coordenador fala muito em cima da hora, né? E aí o professor precisa se organizar. Se as coisas estão previstas, estão planejadas, estão escritas, o embate, essa relação, ela vai ficar menos conflituosa, ok? E aí, então, eu vou para o outro ponto do meu checklist, que é o planejamento anual. Patrícia, mas a gente está em outubro, você está querendo planejamento do ano que vem? Sim. Essa é uma tarefa essencial e o planejamento, ele vai sendo revisto durante o ano. É o melhor momento para a gente revisar um planejamento, é agora. O que deu certo, o que não deu certo, o que eu preciso inserir, o que eu preciso suprimir, né? Então, outro ponto do meu checklist é o planejamento anual. Outro ponto, projetos educacionais. Nós sabemos que a cada ano que passa, as estratégias pedagógicas, elas vão mudando e graças a Deus que elas vão mudando, né, gente? Então, não dá mais para o nosso professor ficar na aula expositiva. Nós precisamos engajar os nossos alunos na sua aprendizagem. Por isso, nós vamos trabalhar a partir de projetos. É muito importante que eu, como diretora de escola, eu motive as áreas, né, os supervisores, os coordenadores, a pensarem em projetos de trabalho nas suas disciplinas, né? E isso tudo é agora. Não adianta eu querer fazer uma coisa em cima da hora sem planejamento, porque aí o meu trabalho vai ficar como? Vai ficar atropelado, vai ficar sem um planejamento. Então, eu preciso ter pelo menos as ideias, os temas dos projetos, eu preciso ter nessa minha documentação. Outra coisa que eu preciso definir esse ano, gente, antes do ano que vem, quais são as aulas de campo, né? Quais são as saídas a campo que a minha escola vai fazer? Quais as séries? Eu sou muito favorável que todas as séries saiam, né, a campo, pelo menos uma vez por ano. Na minha cabeça, pelo menos 2 vezes eu gostaria de sair com as turmas, para que elas vivenciem em loco, né, o conhecimento. E aí, como eu tenho tudo isso em mãos, o que eu vou conseguir fazer? A minha previsão orçamentária. Porque eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você será cobrado pelo seu orçamento, né? Patrícia, quanto que você gastou esse ano e quanto que você pretende gastar? Né? Então, a parte administrativa, que é uma das dimensões do nosso trabalho, a parte financeira, ela precisa estar andando junto com o trabalho pedagógico, não é mesmo, pessoal? Então, vocês podem imaginar que a partir do calendário eu consigo desencadear todos esses processos. E em cada processo eu vou construir um projeto de trabalho. Em cada processo eu vou delegar para minha equipe uma partezinha de cada trabalho. Esse é o pulo do gato, gente. É com isso que eu vou planejar o meu trabalho. É com isso que eu vou conseguir ajudar a minha equipe
a constituir o seu plano de trabalho para que as pessoas consigam durante o ano ter um norte, né? Ter ali o caminho de onde seguir. Porque se eu não tenho esse planejamento, o que vai acontecer? Eu vou ficar atirando para todos os lados. E lembrando que eu tenho uma meta a atingir, eu como diretor, né? Ou essa meta é colocada para mim pela minha instituição, pelos meus mantenedores, ou pela própria Secretaria de Educação, né? O MEC, lembrando, eu gosto sempre de lembrar isso em todas as lives, o MEC está aprovando uma matriz de competência do diretor. Então, essa matriz aprovada significa o quê? Que eu vou ser cobrada por essa matriz. E nessa matriz fala uma coisa muito importante. É tarefa principal do diretor cuidar da qualidade da educação da sua unidade de ensino. Então, lembrando que todo o meu trabalho precisa estar voltado para uma coisa só: a qualidade do ensino na minha escola. Promover ambiente saudável de ensino e de aprendizagem para os meus alunos e para os meus professores. Porque o fim do meu trabalho, o objetivo principal do meu trabalho é a qualidade do ensino. Então, gente, tudo o que eu for fazer, todas as ações do gestor, tudo o que eu, gestora, for promover dentro da minha escola, eu preciso lembrar que eu tenho um objetivo com isso. Quando eu estiver me sentindo muito desnorteada, né? Ou muito, como se diz, com muito acúmulo de trabalho, é muito simples eu refazer o meu planejamento. Eu vou olhar ali nas minhas listas de tarefas se tudo aquilo que eu tenho que fazer vai me ajudar a levar os meus alunos para um patamar acima daqueles que eles estão atualmente. Se na minha lista de tarefas não tiver ações para que eu eleve a qualidade do ensino da minha escola, eu posso riscar aquilo da minha agenda, eu posso riscar aquilo do meu planejamento. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, nós passamos pelo checklist do meu planejamento para 2023. Então, se você chegou agora ou se você vai assistir depois, lembre-se, o meu pontapé inicial é com o calendário. Peguem o calendário de 2023, façam um exercício em cima desse calendário, que a partir desse calendário eu começo a projetar o meu 2023 e começo a conseguir orientar a minha equipe técnica e os meus professores já pensando em 2023. Porque não está muito cedo não, muito pelo contrário. Já é hora, inclusive, desse calendário estar pronto. Porque para que eu faça a minha previsão orçamentária, que eu preciso entregar isso para a Secretaria de Educação ou para o administrativo da minha escola, para o financeiro da minha escola, eu preciso ter isso tudo na ponta do lápis. Se o meu calendário não está pronto, não estiver pronto, gente, eu não consigo prever nada. Eu não consigo pensar no pedagógico, eu não consigo pensar no financeiro. Então, eu espero que eu tenha contribuído com vocês para que vocês consigam fazer esse planejamento. E esse ano eu ainda volto com esse tema em alguns momentos, mas especificando, né, eu vou passar por todos esses pontos, eu vou criar uma aula para cada ponto desse meu checklist, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ontem eu li um texto em meus estudos em Portugal, era um texto sobre projeto instaurado em uma pequena aldeia daqui, era puro Paulo Freire. Paulo Freire, gente, é um sábio. Nós precisamos beber da fonte de Paulo Freire, que ele nos ensina a cada texto. Ele nos ensina a ser mais humanos. Ele nos ensina a gerenciar
para todos e não para uma minoria, né? Então, muito obrigada pela sua participação, Cláudia. Um grande beijo e eu desejo tudo de bom para você aí em Portugal também. Gente, tudo de bom. Obrigada pela companhia.